Você já se perguntou quais são as formas mais bizarras de morrer? Algumas mortes são tão estranhas que parecem saídas de filmes de terror ou de comédias de humor negro. No vídeo de hoje, vamos contar as 10 formas mais bizarras de se morrer. Desde acidentes absurdos até situações tão inusitadas que você não vai acreditar. Prepare-se para uma viagem pelo lado mais macabro e inesperado da vida. Aperte os cintos, porque essa lista vai te surpreender. E, se você gosta de conteúdos intrigantes como este, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Começando pela posição número 10, morrer por uma vaca caindo do céu. Parece impossível, mas isso aconteceu. Um homem no Brasil estava dirigindo tranquilamente quando uma vaca despencou de um penhasco e caiu em cima do carro dele. O impacto foi tão forte que o homem não resistiu. A vaca havia fugido de uma fazenda próxima e, por um azar imenso, acabou causando essa tragédia. Uma morte que definitivamente ninguém espera ao sair de casa. Na nona posição, temos uma história surreal de um advogado que morreu ao tentar provar a segurança de uma janela. Em um prédio alto de Toronto, no Canadá, o advogado queria impressionar os colegas mostrando que a janela do seu escritório era inquebrável. Ele correu em direção à janela e se jogou contra ela, confiante de que o vidro iria aguentar. Mas não foi o que aconteceu. A janela quebrou e ele caiu do 24º andar, morrendo na hora. Uma combinação fatal de excesso de confiança e azar. Agora, na oitava posição, vem uma morte que parece saída de um desenho animado: morrer por uma garrafa de champanhe. Em 1919, um magnata do setor de bebidas chamado Sir William Payne Galway foi abrir uma garrafa de champanhe em uma festa quando o inesperado aconteceu. A rolha da garrafa saiu com tanta força que acertou o homem na cabeça. O impacto foi tão violento que ele sofreu uma concussão e acabou morrendo. Uma morte bizarra que ninguém poderia prever em uma ocasião tão festiva. Indo para a sétima posição, temos a história de um homem que morreu por um tapete voador, ou quase isso. Em 2008, um fazendeiro da Arábia Saudita estava usando um tapete como proteção para uma máquina agrícola. O problema é que o tapete foi sugado pela máquina e o fazendeiro foi junto. Ele ficou preso no equipamento e morreu de forma trágica e bizarra. Uma verdadeira cena de terror que terminou de maneira completamente inesperada e grotesca. No sexto lugar, vamos falar de uma morte que envolve um bigode. Isso mesmo! O austríaco Hans Seininger, famoso por ter o maior bigode do mundo, morreu por causa dele em 1567. Durante um incêndio, ele estava tão preocupado em fugir que esqueceu de enrolar seu bigode, como fazia normalmente. Ao tropeçar no próprio bigode, ele caiu e quebrou o pescoço, morrendo instantaneamente. Uma morte tão excêntrica quanto seu lendário bigode. Chegamos ao quinto lugar com uma morte que mistura azar e tecnologia. Um homem na Califórnia, em 2010, morreu ao tentar salvar seu celular. Ele estava falando ao telefone quando o aparelho caiu no mar. Desesperado, ele pulou para recuperá-lo, mas não sabia nadar e acabou se afogando. Uma morte triste completamente evitável. A ironia? O celular, claro, foi perdido para sempre. Na quarta posição, uma história que mostra o perigo de objetos do dia a dia. Em 1982, uma mulher chamada Mary Rezier foi encontrada morta em sua casa, mas o detalhe mais bizarro era que seu corpo estava quase completamente queimado, exceto por um dos pés. O mais estranho é que o resto da casa estava intacto. Este caso se tornou conhecido como o mistério da combustão humana espontânea. Até hoje, essa morte é envolta em mistério, com teorias que vão desde causas sobrenaturais até explicações científicas, mas nunca se chegou a uma conclusão definitiva. Indo para o terceiro lugar, temos um homem que morreu em um ataque de risadas. Em 1975, Alex Mitchell, do Reino Unido, estava assistindo a um episódio de uma série de comédia na TV. A piada foi tão engraçada que ele começou a rir incontrolavelmente. Depois de 25 minutos de gargalhadas, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Sua esposa até escreveu uma carta aos produtores do programa, agradecendo por terem feito seus últimos momentos tão alegres, mesmo com esse desfecho trágico. No segundo lugar, um caso tão estranho que parece ficção científica: morrer por uma máquina de ressonância magnética.
Um jovem na Índia, em 2018, foi visitar um parente no hospital e, por acidente, entrou em uma sala de ressonância com um cilindro de oxigênio. O campo magnético da máquina foi tão forte que o cilindro foi puxado violentamente para dentro, atingindo o jovem, que não resistiu aos ferimentos. Uma morte tão surreal quanto absurda. Finalmente, no primeiro lugar, a forma mais bizarra de morrer por cenouras congeladas. Um homem em 1978, na Polônia, morreu ao ser atingido por um carregamento de cenouras congeladas que caiu de um caminhão. Ele estava passando pelo local quando as caixas se soltaram e o esmagaram. Uma morte que parece piada, mas aconteceu de verdade e deixa um alerta sobre o perigo das cargas mal presas em caminhões. E aí, qual dessas mortes você achou a mais bizarra? Conte nos comentários e compartilhe com seus amigos para que eles também fiquem de queixo caído com essas histórias. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como esse. Até a próxima!